Bom dia pessoal, meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Mitologia Nórdica, Histórias do Norte. E hoje vamos conhecer um pouco sobre o deus do caos e das travessuras. Sim, é aquele mesmo que vocês devem estar pensando, Loki, mas não se enganem. Esse não é o Loki da Marvel que eu vou apresentar a vocês. É o deus da mitologia nórdica. Por isso, esqueçam o que vocês sabem sobre Loki, se o que vocês sabem é sobre a Marvel. Porque não, Loki não é irmão de Thor e ele não é filho adotivo de Odin. E Loki também, se for falar a verdade, ele nem é um deus propriamente dito, porque ele é filho de um gigante. Porém, em algumas histórias, o pai dele é um gigante e a mãe é uma deusa. Em outras histórias, o pai dele é um gigante e a mãe dele é uma giganta. Então, ele é um ser tão antigo quanto o próprio Odin. E o Loki, ele é uma figura mais misteriosa, complexa, controvertida e de difícil compreensão do panteão nórdico. E ele tem características ambíguas, atuando ora como um trapaceiro, capaz de trazer mudanças, evolução e crescimento de formas inusitadas, e ora como inimigo dos deuses, provocando, por exemplo, a morte do deus Baldur e conduzindo as forças do Kal no combate final do Ragnarok. E algumas vezes ele age como um personagem cômico em episódios divertidos, mas também torna-se um catalisador de infortúnios, intrigas, situações embaraçosas e eventos trágicos para os deuses. E ele ocupa uma posição única entre os deuses, gigantes e outros tipos de seres que povoam a região nórdica. Loki, ele é filho do gigante Farbode o Cruel, que é personificação do relâmpago, e de Laufey, que é Ilha com Folhas, que em algumas histórias, como eu disse, é uma deusa, e em outras ela é uma giganta. E ele é dotado de poderes mágicos e da capacidade da metamorfose, que é poder se transformar em outras pessoas ou até objetos e animais. E o Loki manifesta seu lado sombrio pela sua paternidade, pois da união dele com a giganta Angrboda nasceram Hela, a deusa do mundo inferior, Jormungand, a serpente de Midgard, e também Fenrir, o lobo, que são três personagens que têm bastante participação no Ragnarok. E se vocês quiserem saber um pouco de Ragnarok também, eu vou deixar aqui no link do card e na descrição também o link para o vídeo em que eu conto toda a história do Ragnarok. E apesar da masculinidade de Loki, que foi casado com a giganta Angrboda, ele também viveu aventuras com algumas deusas, como a Sith, a Skadi, a deusa do inverno, e também Ziza, que é a esposa do deus Tyr. E o tema da sua homossexualidade passiva, ela aparece em alguns episódios dos seus mitos, como quando ele se tornou mãe do cavalo do Odin, o Sleipnir, que é o cavalo de 8 patas. Loki também demonstra total indiferença pelos seus companheiros e acaba escapando não só das expectativas sociais, mas também das leis da natureza. E ele é retratado como um covarde que se importa apenas com prazeres superficiais e sua autopreservação. E por vezes ele assume uma postura brincalhona e também maliciosa. Mesmo assim, ele em algumas descrições ele é descrito como um homem bonito, alto, esguio, com cabelos ruivos e olhos verdes e com maneiras encantadoras que seduziam as mulheres em qualquer lugar por onde ele passava. Loki também tem como terceira esposa Sigyn, que é conhecida pela sua dedicação e lealdade a ele, permanecendo ao seu lado no cativeiro e também tentando aliviar seu sofrimento, pois por causa da morte do querido deus Baldur, que foi causada pelo Loki, ele foi preso a uma pedra e colocado para ser torturado pelo veneno da boca de uma serpente que ficava pingando em seu rosto, até o dia em que ele iria se libertar e trazer o Ragnarok. E nessa prisão, a esposa dele ficava ali com um pote, tentando amenizar a dor dele, colhendo um pouco, o máximo possível dos venenos, né? E sempre que ela ia esvaziar o pote, caía um pouco no rosto dele, e é assim que ele era torturado. E
Mesmo aprisionado, ele ainda consegue causar caos no mundo. E os seus símbolos são as fogueiras, incêndios, erupções vulcânicas, as plantas venenosas e com espinhos, como podemos ver, objetos que sempre causam destruição. E por ele ser capaz de transformar em animais, os seus animais mais ligados a ele são a égua, a raposa, o lobo, a serpente, a pulga, a mosca e o salmão. E até mosca também, porque como eu contei no vídeo anterior, vou deixar o link no card e na descrição, né, ele se transforma numa mosca para poder tentar salvar a própria pele, e nessa ele acaba trazendo para os deuses um dos melhores presentes deles, que é o martelo do Thor. E também o Loki, por ter um pacto de sangue com Odin, né? Pois, como eu falei para vocês, ele é um ser provavelmente até mais antigo que Odin. Então ele tem um pacto de sangue com Odin. E Loki deve ser reconhecido e respeitado, pois ele é uma entidade muito perigosa que você não deve cruzar. Mas um conselho, a prudência e o bom senso recomendam não invocá-lo e nem reverenciá-lo, pois ele nunca está agindo para o bem dos outros, apenas para o seu bem. E algumas vezes ele pode ajudar as pessoas, porém em outras ele pode dar muito azar para quem for reverenciá-lo ou invocá-lo. Então toma cuidado, viu, pessoal? Então agora eu vou falar um pouco para vocês de como o Loki se tornou mãe. E um dia Thor tinha ido para o leste para lutar contra Trolls, e Asgard era mais pacífica em sua presença, mas ela ficava desprotegida quando ele saía. E isso aconteceu nos primórdios, logo depois do Tratado de Paz entre os Aesir e os Vanir, quando os deuses ainda estavam criando seu lar e Asgard tinha poucas defesas. Por isso, um dia os deuses eles concordaram que precisavam construir um muro alto bastante para que nenhum gigante do gelo consiga escalá-lo, e espesso bastante para que nem o troll mais forte consiga derrubá-lo. No dia seguinte, como uma mera coincidência, um desconhecido chegou a Asgard, e ele era um homem grande, com traje de ferreiro, e atrás dele vinha um cavalo arisco, um garanhão enorme e cinzento com um lombo largo, chamado Svadilfari, que significa o que tem uma jornada de infortúnios. E sabendo que os deuses tinham intenções de construir um muro, o estranho ofereceu seus serviços para construir o muro impenetrável em apenas 3 estações. Um inverno, um verão e mais outro inverno, por um pequeno preço. Apenas 3 coisas ele pedia. Primeiro, ele gostaria da mão da bela deusa Freya em casamento. E também o sol que brilha no céu durante o dia e a lua que dá luz à noite. Pouca coisa, né? Os deuses olharam para Freya. Ela nada disse, mas comprimiu os lábios e seu rosto ficou lívido de raiva pelo atrevimento deste desconhecido em pedir a mão dela em casamento como um preço. Cada um dos deuses e deusas tinham sua opinião, e todos concordavam que Freya, o Sol e a Lua eram importantes e valiosos demais para serem cedidos a um completo estranho, mesmo que ele pudesse erguer o muro de que precisavam em apenas 3 estações. Freya achava que o homem deveria ser surrado pela sua impertinência e expulso de Asgard para seguir o seu caminho. Então está decidido, anunciou Odin. Nossa resposta é não. Porém, alguém pigarreou no canto do salão para chamar a atenção dos deuses. E os deuses se viraram para ver quem se manifestara. Viram então Loki, que os encarava de volta, sorrindo, com um dedo erguido, como se tivesse algo importante para anunciar. Preciso salientar que vocês estão ignorando um ponto importantíssimo, e que é o que esse estranho está propondo a fazer. Sem dúvida é impossível, disse Loki. Não há viva alma que possa construir uma muralha tão alta e tão grossa como ele descreveu em apenas 18 meses.
Gigante ou Deus, nenhum poderia completar esse feito, muito menos um mortal. Eu apostaria minha pele que ele não conseguiria terminar. Todos os deuses então assentiram e, concordando com o comentário de Loki, resmungando e parecendo impressionados. Todos menos Freya, ela parecia extremamente irritada. Vocês são tolos, declarou a deusa, principalmente você, Loki, porque se acha esperto demais. O que ele alega poder fazer é impossível, retrucou Loki. Então sugiro o seguinte: concordamos com as exigências e o preço, mas estabeleceremos condições muito rígidas. Dizemos que ele não pode ter ajuda na construção e que, em vez de 3 estações para finalizar o muro, ele terá apenas uma. Se no primeiro dia de verão qualquer parte do muro estiver inacabada, e é óbvio que vai estar, então não pagaremos nada. Todos os deuses resmungaram, deram tapinhas nas costas de Loki e disseram que ele era muito astuto. E como era bom um sujeito tão astuto estar ao lado deles, pois conseguiriam negociar para que as fundações do muro fossem construídas a troco de nada, e depois eles poderiam terminar o resto do muro. Os deuses então chamaram o construtor de volta ao salão. Você pediu 3 estações, disse Loki, mas vamos lhe conceder uma estação e apenas uma. Amanhã é o primeiro dia de inverno. Se não tiver terminado um muro no primeiro dia de verão, vá embora daqui sem nenhum pagamento. Porém, você não pode ter ajuda de ninguém na construção do muro. Deve fazê-lo sozinho. O estranho passou alguns segundos em silêncio. Com uma expressão contemplativa, ele avaliava as palavras e condições de Loki. Por fim, olhou para os deuses e disse que aceitaria se pudesse ter a ajuda de pelo menos seu cavalo Svadilfari, para trazer as pedras que iria usar para erguer um muro. Assim, os deuses aceitaram e juramentos foram feitos, e do tipo mais poderoso que existe, no qual nenhum dos dois lados pode trair o outro. Juraram sobre suas armas. Juraram sobre Draupnir, o bracelete de ouro de Odin, e também juraram sobre Gungnir, a lança de Odin. E este é um juramento feito sobre Gungnir, que ele é inquebrável. Como vocês lembram da história que eu contei sobre os tesouros dos deuses e como eles conseguiram o martelo do Mjolnir, que vai estar no card aqui e na descrição também o link para vocês assistirem esse vídeo depois. Continuando, na manhã seguinte, ao amanhecer, os deuses pararam para ver o homem trabalhar. O sujeito cuspiu nas mãos e começou a cavar o fosso onde colocaria as primeiras pedras. Quando o sol se pôs, o construtor montou em seu cavalo e partiu para as montanhas, a fim de recolher as primeiras pedras. O cavalo levava um trenó de carga vazio atrás de si, que ia arrastando na terra macia. Heimdall, que via tudo que se aproximava de Asgard, sem nada deixar passar, despertou os deuses ainda no escuro, e todos se reuniram diante da vala que o estranho cavara no dia anterior. Sobre a luz que surgia pouco a pouco, os deuses viram o construtor ao lado de seu cavalo, ambos caminhando na direção de Asgard. O cavalo arrastava uma pilha de blocos de granito tão pesados que criavam sulcos profundos na terra negra. Quando o construtor viu os deuses, ele acenou alegremente e lhes desejou um bom dia. Os deuses começaram a ficar preocupados, porém Loki conseguiu tranquilizá-los de que o muro definitivamente não iria ser finalizado dentro do prazo. Porém, a cada dia o muro crescia e a cada noite parecia maior e mais imponente do que antes. Quando chegou o último dia de inverno e o muro estava praticamente pronto, os deuses sentaram em seus tronos em Asgard e conversaram. Como o prazo estava acabando e vendo que tudo estava aparentemente perdido, Freya pediu aos deuses apenas que matassem aquele que os convenceu a aceitar a proposta do desconhecido, antes que ela fosse levada embora. Loki então disse: fica sossegada que eu vou dar um jeito.
Assim, ele deixou o salão e nenhum dos deuses tentou impedi-lo. O construtor terminou de pôr a última leva de pedras do muro, e no dia seguinte, o primeiro dia do verão, quando o sol estivesse se pondo, ele terminaria o muro e deixaria Asgard com seus prêmios. Restavam apenas 20 blocos de granito. Ele desceu pelos rústicos andaimes de madeira e assoviou para seu cavalo. Svadilfari estava pastando, como de costume, na grama alta nos limites da floresta, e a pouco menos de 1 quilômetro do muro, mas sempre vinha quando seu mestre assoviava. O construtor agarrou as cordas do trenó vazio e se preparou para atrelá-las a seu grande garanhão cinza. Ele assoviou outra vez para o cavalo, e algo estranho aconteceu. O cavalo não vinha, mesmo depois de 2 vezes que ele o chamou. Porém, ele viu Svadilfari sacudindo a cabeça ao longe. O cavalo dava um passo para frente, depois um passo para trás, como se pudesse sentir um aroma sedutor no ar morno da tarde de primavera, mas não conseguisse identificá-lo. Que cheiro era aquele? Svadilfari! Chamou o construtor, e o garanhão ergueu as orelhas e seguiu a galope constante pela campina. Depois de algum tempo, o construtor viu seu cavalo, mas ele não estava sozinho. Havia outro cavalo próximo, era uma égua castanha. E algo estranho aconteceu. Toda vez que o construtor chamava pelo seu cavalo, a égua conseguia fazer com que Svadilfari se afastasse cada vez mais, até que ele sumiu de vista e o construtor se viu obrigado a trazer as pedras sozinho. Como não tinha a ajuda do seu cavalo, ele conseguiu trazer apenas 10 dos 20 blocos que ele precisava para terminar o muro, pois era tudo que aguentava carregar, e ele puxava e arrastava a carga, amaldiçoando as pedras, mas a cada passo ficava mais perto do muro. A bela Freya estava parada junto ao portão, observando o homem. Os deuses de Asgard foram ver o construtor que puxava as pedras na direção do muro. Eles pararam ao lado de Freya de forma protetora. Ficaram em silêncio por um tempo, depois começaram a rir e sorrir para o construtor. O construtor soltou o trenó e encarou os deuses. Vocês trapacearam, reclamou, e seu rosto estava rubro de esforço e de raiva. Nós não trapaceamos, retrucou Odin. Não mais do que você. Acha que teríamos deixado que construísse o muro se soubéssemos que é um gigante? O construtor agarrou um bloco de granito com uma das mãos e o bateu contra o outro, partindo a pedra em 2. Ele se voltou para os deuses com metade da rocha em cada mão, e agora ele tinha 10, 15, 20 metros de altura. Seu rosto mudou. Ele não era mais o estranho que chegara a Asgard, uma estação antes, plácido e bem-humorado. Seu rosto parecia a encosta de granito de um despenhadeiro, retorcida e esculpida pela raiva e pelo ódio. Sou um gigante das montanhas, anunciou o construtor. E vocês, deuses, não passam de trapaceiros vis e quebradores de juramentos. Se eu ainda tivesse meu cavalo, teria terminado de construir um muro e estaria levando a linda Freya, o sol e a lua como os meus prêmios. O gigante das montanhas urrou de raiva e avançou em direção dos deuses, carregando um grande pedaço de granito em cada mão, como se fossem clavas. Os deuses então abriram caminho, e só então o gigante viu quem estava atrás deles. Um deus enorme e musculoso de barba ruiva, com luvas de ferro, segurando um martelo também de ferro, que ele girou uma vez. O homem ruivo apontou um martelo para o gigante e o soltou. Houve um clarão de relâmpago nos céus claros, seguindo pelo estrondo abafado de trovão, quando o martelo deixou a mão de Thor. O gigante das montanhas viu a arma se aproximar depressa enquanto disparava em sua direção, e então não viu mais nada, nunca mais. Os próprios deuses
terminaram de construir o muro, embora tenham levado mais 10 semanas para cortar e extrair os últimos 10 blocos das pedreiras de granito no alto das montanhas, levá-los até Asgard e colocá-los no lugar no portão. O trabalho não era tão bem feito, nem ficavam tão bem encaixados os blocos, quanto os blocos que o mestre construtor produzira e assentara. Estranhamente, pois não era de seu feitio, Loki não estava por perto para ser elogiado por ter distraído Svadilfar com sucesso. Ninguém sabia onde ele estava, embora houvesse boatos de que uma égua castanha magnífica tinha sido vista nas campinas sobre Asgard. Loki ficou ausente pela maior parte de um ano, e quando voltou estava acompanhado de um potro cinza. Era um belo potro, embora tivesse 8 patas em vez das costumeiras 4. O potro seguia Loki onde quer que ele fosse, e o acariciava com o focinho e tratava como se fosse sua mãe, o que é claro era o caso. O potro foi batizado de Sleipnir e ele cresceu e se tornou um grande galinhão cinza, o cavalo mais veloz e mais rápido que já existiu ou existirá, um cavalo capaz de correr mais rápido que o vento. Loki então presenteou Odin com Sleipnir, o melhor cavalo entre deuses e homens. Muitas pessoas admiravam o cavalo de Odin, mas apenas um homem corajoso mencionaria sua linhagem na presença de Loki. E ninguém nunca ousou fazer isso mais de uma vez. Loki faria tudo a seu alcance para tornar um inferno a vida de quem quer que comentasse sobre como ele atraiu Svadilfar para longe de seu mestre e resgatou os deuses de sua própria má ideia. E esta é a história de como os deuses construíram seu muro para proteger Asgard quando Thor não estivesse por perto, e como Loki se tornou mãe. E esse foi um pouco do Deus da Trapaça, que é uma entidade assim muito curiosa e perigosa também, tá? Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e não se esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Também se inscreve no canal, porque eu sei que tem muitos que estão vendo meus vídeos e não se inscreve. Então vai lá, inscreve, dá uma força pro canal para ele poder crescer. E também marca o sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos que for saindo no canal. E não esquece também, compartilhe os vídeos com aqueles que vocês querem que conheçam um pouco mais da história do norte, da mitologia nórdica, para espalhar um pouco mais desse conhecimento. E outra coisa também, aproveita que agora estamos nesse isolamento social, não podendo sair muito de casa, então vai lá, eu vou deixar aqui na tela final para vocês, vai ter o vídeo. E aproveita também, ó, aqui em cima tem uma playlist de todos os vídeos que eu fiz sobre as histórias da Disney e os seus contos originais. Vai lá e assiste para você poder conhecer um pouco mais. E aqui embaixo tem o link com a playlist de todos os vídeos que eu já liberei até agora das histórias do norte. Então vai lá e faz uma maratona e conhece um pouco mais sobre essa cultura tão incrível. E eu fico por aqui, se cuidem, até a próxima e tchau!